Então, amados, hoje nós vamos aprender a colocar a oração em prática. Então, será colocando a oração em prática. O texto bíblico é Mateus, capítulo 26, e o versículo é o 36. Amém? Que diz assim: Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Então, o Senhor Jesus, ele é o melhor exemplo para nós, amados, de oração. O Senhor Jesus sempre estava em oração, sempre estava em comunhão com o Pai Celestial. Você vê que nos momentos mais difíceis da vida do Senhor Jesus, quando se aproximava o Calvário, quando se aproximava o sacrifício na cruz, o Senhor estava sempre em oração. Amém? Então, Jesus, ele é o exemplo para nós. O nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o próprio Deus, ele é o exemplo. Parece que todos nós somos como o gago e surdo de Marcos 7, 31 e 35. Gago porque não sabemos orar como convém. Falamos embaraçado com Deus, surdo porque não paramos para ouvir as coisas de Deus. Parece que os nossos ouvidos estão fechados. Então, amados, aqui nós temos um exemplo em Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 35, onde fala de um homem que era gago, surdo. Ele não sabia falar, ele não ouvia. Então, amados, nós também, diante de Deus, se nós não tivermos essa oração primordial, que é a oração do arrependimento, a oração que nos prepara para entrar na presença de Deus, então nós somos como pessoas gagas que não conseguem falar com Deus. Não há um desembaraço, não há uma conversa sincera, começa a ser aquela conversa repetitiva. E surdo porque nós oramos, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque o pecado ele faz a separação entre Deus e o homem. Por isso a primeira oração tem que ser o arrependimento, tem que ser pedir o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas Jesus retirou-se da multidão, ficou sozinho com ele numa hora devocional. E então a cura aconteceu. Ele voltou a ouvir e a falar desembaraçadamente. Jesus também quer fazer isso com você e comigo na hora devocional. Então você vê que o Senhor Jesus curou este homem em um momento particular. Então aqui também a palavra diz, que assim como o Senhor Jesus, ele tinha um particular com Deus, então nós também temos que ter esse particular com Deus. E uma vez que você está em oração, que você se arrependeu e o sangue de Jesus se tornou branco como a neve, então você pode falar com o Senhor. Então você já não vai falar com o Senhor como que o Senhor fosse uma pessoa estranha, mas você vai falar com o Senhor como um filho fala com o pai. Então você vai ter intimidade com Deus. Você vai contar as coisas para Deus. E você também vai ouvir o retorno de Deus, porque Deus também fala. E então essa passagem você vai estar lendo em Marcos 7, 31, 35. Então nós vamos ler para você entender melhor. Amém? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele lhe impusesse as mãos, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Jesus colocou os dedos nos olhos dele, em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua do homem. Então voltou os olhos a enxergar e com um profundo suspiro disse-lhe, perdão, amados, então voltou os olhos para os céus. Amém? E com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se.
Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então você vê que o Senhor Jesus o levou à parte, teve um particular com ele. Amém? A definição da hora devocional. O que é uma hora devocional? É uma hora que você vai tirar para você e Deus, onde você vai rasgar o seu coração com Deus, onde você vai contar as coisas para o Senhor. Aí você fala, mas Deus não sabe das coisas? Sabe, mas Ele quer ouvir de você, quer ouvir da sua boca. O Senhor quer que você rasgue o seu coração, chore na presença do Senhor, que você se aquebranta e que você tenha uma comunhão com Ele. Chamamos de hora devocional a comunhão regular com Deus através da oração, leitura e estudo da Bíblia, bem como a meditação naquilo que você leu e estudou. E é o tempo que o crente gasta cada dia para cultuar a Deus, recebendo dele algo para alimentar a sua vida espiritual. Então você vê que aqui é um particular que nós temos que ter com o Senhor. É o momento que você vai dedicar um tempo da sua vida para o Senhor. Você vê que se nós fôssemos devolver o dízimo do tempo para o Senhor, nós teríamos que orar 2 horas e 40 por dia, não é verdade? Porque 10% de 24 horas são 2 horas e 40. Por aí você vê quanto tempo você tem orado. Amém? 5%, 3%. Então, nós precisamos. A vida hoje, ela é corrida. Tem muitos afazeres, principalmente quem é dona de casa, quem tem filhos, marido, tem tanta coisa, né? Então, amados, nós precisamos de ter esse tempo para com o Senhor. A importância da hora devocional. Os grandes homens de Deus, como exemplo, todos os grandes homens de Deus mencionados na Bíblia tinham uma coisa em comum: mantinham comunhão com Deus, procurando conhecê-lo melhor. E veja a vida de Enoque, no livro de Gênesis, capítulo 5, no versículo 24. Diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então você vê que Enoque tinha uma comunhão tão maravilhosa com Deus e andava com Deus. E chegou um ponto que o próprio Deus o levou para ele, o arrebatou. E Enoque vivia numa geração, amados, onde as pessoas não criam em Deus, uma geração perversa, como nós estamos vivendo hoje. Mas a vida daquelas pessoas, o modo que eles viviam, não interferiram na comunhão de Enoque com Deus. Ele andou com Deus, mesmo no meio de uma geração corrupta. Amém? Os mandamentos e exemplo de Cristo. Marcos 1,35 diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mais uma vez, você vê que o Senhor, ele saía do meio da multidão, muitas vezes até mesmo do meio dos seus discípulos, pedia licença e ia orar a Deus. Amém? A ação da oração na vida do homem. A oração satisfaz duas necessidades básicas do homem: o desejo de comunhão com Deus. Então a oração, ela te aproxima de Deus, ela te eleva a Deus e ela te faz conhecer a Deus. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, que poderei entrar para apresentar-me a Deus. Então você vê que Davi descobriu essa comunhão com Deus, descobriu esse particular, e ele então começou a derramar-se na presença de Deus. Então, satisfazendo a necessidade de comunhão. Quantas vezes nós estamos abatidos, nós não estamos tristes,
e nós necessitamos de correr para os pés do Senhor. Quantas vezes nós não estamos desesperados, quantas vezes nós estamos cheios de problemas e nós precisamos nos derramar na presença de Deus para sermos renovados, sermos fortalecidos. E a oração, ela tem esse poder de satisfazer a nossa necessidade de comunhão com Deus, de se aproximar do nosso Pai. O desejo de comunhão com Deus. Abacuque 2:1 também diz assim, ó: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. A resposta e que resposta terei à minha queixa. Então você vê que quando você ora, você pode fazer aquele minuto de silêncio, que a resposta vai vir. O Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Elementos da hora da devocional. Então a oração, em Provérbios 8:17 diz assim: amo os que me amam, e quem procura me encontra. Então você vê que uma vez que a oração funciona da seguinte maneira. Às vezes, amados, nós entramos em oração com o coração duro, com o coração insensível. Muitas vezes nós começamos a falar com o Senhor e nós não temos nem o que falar, porque estamos vazios, estamos muito vazios, frios. Mas quando você começa a orar, você começa a buscar, então o céu começa a se abrir sobre você e o seu coração vai se sensibilizando e você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Aí começa a surgir palavras, aí começa a surgir dentro de você um sentimento maravilhoso. E aí você já não quer mais parar de orar. Parece que você já está começando a entrar no céu. Amém? Através da oração, você pode adorar. Então, através da oração, você pode adorar. Depois você lê Salmo 116, versículo 1. Você pode confessar seus pecados, confessar tudo aquilo que você está passando, você abrir com o Senhor, rasgar o coração. Você pode agradecer, demonstrar gratidão. Você pode glorificar o Senhor. Você pode derramar a gratidão profunda do seu coração. Reconhecer que você só está vivo porque o Senhor está te sustentando. Que você come porque o Senhor está provendo o seu alimento. Que tudo vem do Senhor para a sua vida. E você pode também pedir, porque está escrito: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Desde que você peça as coisas espirituais, coisas que vão te levar na presença de Deus, você vai receber. E você também pode interceder, porque tem tantas pessoas que estão aí necessitando, às vezes um parente, às vezes da sua casa, às vezes o marido não é convertido, às vezes a esposa não é convertida, às vezes tem filho que não é convertido, às vezes tem filho que está te dando dor de cabeça, neto, familiar. Amém? Então, a oração, você pode fazer isso também. E a Bíblia, toda vez que você for orar, você tem que estar com a Bíblia na sua mão. Porque você também precisa meditar na palavra. Antes de você orar, você pode estar abrindo a Bíblia, lendo, para que a palavra venha a quebrantar o coração. E você venha aprender mais de Deus, né? Então, ao ler a Bíblia, procure tirar lições objetivas para a sua vida. Verifique-se a passagem. Verifique-se a passagem. Se ela contém um pecado a ser confessado, porque às vezes, amados, nós abrimos a palavra, mas nós estamos insensíveis. Às vezes a palavra que você abre está pedindo para você confessar um pecado, né? Às vezes você precisa de um exemplo a ser seguido, porque às vezes você está sem esperança e você lê a Bíblia e vê uma pessoa que perseverou, uma pessoa que estava desanimada e se animou, uma pessoa que estava sem Deus e
buscou a Deus e encontrou. Uma promessa a ser apropriada. Às vezes tem uma promessa e você já até tinha endurecido o coração para aquela promessa, mas você vê na Bíblia que aquela pessoa que você está lendo, daquele personagem bíblico que já viveu aqui na terra, teve uma experiência com Deus, e Deus cumpriu a promessa na vida dele, às vezes igual Abraão, por exemplo. Você vê que Deus prometeu um filho para Abraão, mas demorou, amados. Precisou de perseverança, precisou de fé. E depois que Deus deu o filho para ele, Deus pediu o filho para ele e ele ia sacrificar Isaac, porque ele confiava verdadeiramente em Deus. Então, amados, nós temos que ler a palavra e ver esses exemplos e trazer para a nossa vida. Porque às vezes nós estamos desanimados, às vezes nós estamos desanimando por pouca coisa. E nós olhamos na palavra, vemos que outros passaram por problemas terríveis. Amém? Uma advertência a ser observada, às vezes o Senhor está nos advertindo. Uma atitude a ser melhorada. Às vezes nós precisamos mudar alguma coisa. Às vezes ainda tem algum mau hábito na nossa vida. Uma ordem a ser obedecida. Às vezes o Senhor deu um comando para nós e nós ainda não estamos obedecendo. Às vezes a palavra diz assim, ó, vai e evangeliza, fala do meu amor. Mas às vezes você ainda não está fazendo isso. E você lê a palavra e a palavra está ordenando. Igual, por exemplo, quando o Senhor disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Uma verdade a ser aprendida, uma decisão a ser tomada. Então tudo isso, amados, está na palavra e pode te ajudar muito na oração. O louvor. Nós também podemos, na oração, louvar, glorificar o Senhor. Você pode, por exemplo, orar e depois colocar um louvor espiritual e louvar o Senhor, se encher da presença de Deus. Como está em Salmo 147, 1. Né? Procure entoar um cântico, um louvor, como Davi fazia em Salmos. Então, amados, quando nós colocamos em prática a oração, começa também a surgir obstáculos. Você pode ver tudo que nós fazemos para o Senhor, sempre vai surgir alguma coisa para tentar impedir, sempre vai surgir alguma coisa para tentar não deixar você entender, ouvir, aprender, sempre vai ter alguma coisinha. Você pode ter certeza disso. Então, vai surgir obstáculo para você não colocar essa oração em prática. Então, você já tem que estar preparado. Então, existe obstáculo na hora devocional, na hora da sua oração. Existe a falta de tempo. Muitas vezes a pessoa não tem tempo. Então você pode estar meditando em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Salmos de Davi, 5, versículo 3. Interrupções. Vai haver interrupções. Vai haver momento que você está ali, na presença de Deus, se sentindo a presença de Deus, e vai ter interrupções. Então você precisa escolher uma hora bem calma, em um lugar bem tranquilo, para que você venha fazer o seu momento devocional com Deus. Por exemplo, você não vai orar na hora da janta, na hora que você tem que preparar a sua janta na sua casa. É ou não é verdade? Primeiro que você não vai conseguir. Aí o marido vai pedir a janta, a criança vai pedir a janta, e como que você vai orar? Então, você tem que ver um horário que tem você é menos requisitado na sua casa, na sua vida. O momento que você fala, não, esse momento vai dar para mim orar. Aí tem pessoas que vão falar assim, eu só consigo orar de manhã. Aí eu só consigo orar no meio do dia. Então você tem que descobrir uma maneira, um tempo, para você separar para Deus. Aí eu só posso orar à noite, depois que as crianças dormem. Não tem problema. O importante é você não deixar de orar. Amém? Você pode estar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 6, Marcos 1, versículo 35, Daniel 6, versículo 10. Pensamentos vagos. Ore em voz alta, se específico nas orações.
Então, se você estiver orando e o seu pensamento tiver, e sabe, quando você começa a orar e parece que você está desintonizando com Deus, parece que está vindo um sono, está vindo um desânimo, então você começa a orar um pouquinho mais alto para que você venha ouvir a sua oração. Porque às vezes a pessoa está tão cansada que ela começa a orar e daqui a pouco ela começa até a falar coisa que não está na oração, amém? Daqui a pouco está até dormindo se não tomar cuidado, amém? Sonolência. Então você veja bem, vai haver também a sonolência, porque lembra que a gente falou sobre o sono, desânimo, coceira, um vem chamar. Isso, amados, é uma evidência, vai acontecer. Então vai vir sonolência. Então, para evitar isso, faça em um horário que você esteja descansado, né? Você não vai deixar para orar naquele momento crucial que você já está indo dormir, que você precisa descansar. Porque senão o sono vai vir mesmo. E quando a gente vai orar, o sono vem mais rápido ainda. É só você começar a ler a Bíblia, já começa a vir o sono, começa a vir aquele desânimo, não é verdade? Falta de perseverança. Às vezes você começa a orar e já acaba suas palavras, e você não continua, você para. Então temos que ter perseverança. Torne sua hora devocional significativa. Perseverança é um dos elementos-chave na vida cristã. Há 3 segredos para se manter viva a hora devocional, né? Decida-se a fazer a sua hora devocional. Então você tem que decidir isso. Você vai falar, eu preciso ter o meu momento com Deus, eu preciso fazer alguns momentos, 1 hora, 30 minutos, que seja de uma separação. Eu preciso desligar deste mundo e me conectar com o Senhor. Então você precisa, em primeiro lugar, decidir que você quer fazer isso, que você vai fazer isso. E segundo lugar, começar logo, porque senão começa a procrastinar. Amanhã eu oro, amanhã, e daqui a pouco você não consegue orar mais. Amém? Discipline-se, seja perseverante. Então, você precisa disciplinar você mesmo. Então, você mesmo tem que levar a sério isso. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ser esforçado. Você tem que cobrar de você. Porque essas coisas, amados, não é o marido que cobra, não é o filho, não é o pastor. Esse aí é um momento seu e Deus. Então, é você que tem que cobrar você. Você tem que ser rígido com você mesmo. Você fala, eu preciso orar. Eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso sentir a presença do Senhor. Eu preciso ter uma comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E para isso, só vai acontecer se você estiver em comunhão com o Senhor. Amém, amados? Então, vamos colocar em prática, vamos nos esforçar para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável. Porque assim, amados, como o nosso corpo precisa comer, precisa de beber água, precisa de exercício, precisa se exercitar, porque se você ficar sentado ou deitado, você vê que vai fazer mal para o seu corpo, vai fazer até ferida no corpo se você ficar só deitado. Você tem que exercitar, você tem que comer, tem que tomar sol. Assim também é a nossa vida espiritual. Você tem que comer o pão celestial, a palavra de Deus que é Jesus. Você precisa, amado, exercitar a sua fé. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa tirar os velhos hábitos da sua vida. Você precisa se separar para Deus. Você precisa vencer o pecado. Porque ou você vence o pecado te vence. Ou você mata ou o pecado te mata. Então nós estamos no mortal combate contra o mal, contra o pecado. Ou você ou o pecado. Nós temos que vencer por quê? Porque nós temos Cristo Jesus. Nós temos o sangue de Jesus. E lá em Apocalipse está escrito, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então eu posso vencer, você também pode, se você colocar tudo isso em prática. Amém, amados? Eu agradeço a presença de todos.